vocês viram da partida e daqui a pouco a gente vai especificamente no lance polêmico do Fagner, o pessoal da Portuguesa reclamando muito, Miller. Me agradou pela urgência do momento que o Corinthians, né, estava vivendo, precisava, né, a todo custo de uma vitória, né? Chega um novo treinador, né, ele muda o time, entra com 3 zagueiros, né? Lógico, sabendo também que o adversário não tinha muita força no ataque para poder, né, contra-atacar o lado do Caetano, né? Porque o Fagner é um lateral de origem. Mas eu acredito que o Corinthians fez uma boa partida. Não foi uma excelente partida, mas para começo, né, de recuperação, vamos dizer assim, e estreia do treinador, né, que é humilde, é bom treinador, né, já provou isso nos clubes anteriores que passou. O Corinthians fez uma boa partida, né, independente da polêmica que nós vamos falar daqui a pouco, mas acho que o segundo gol do Yuri Alberto, por exemplo, uma cabeçada, né, consciente, né, foi um passe de cabeça para o Yuri, né, acho que, se não me falha a memória, foi o Ranieri. E o Yuri faz o gol, né? Tirando toda aquela nhaca do atleta, do atacante, né? Exatamente. Eu sempre falei aqui, ó, quando a bola chega com qualidade para o atacante, aí é responsabilidade 100% do atacante, né? Então, o seu companheiro deixou ele na cara do gol, não tinha sobra, e ajeitou bem a bola, chapou, fez o segundo gol, e agora, claro, né? Essa vitória dá mais confiança para todo mundo, isso é importante. Sérgio, com 2 técnicos estreantes, ficava aquela interrogação. O que pode acontecer, né? Vocês que fazem parte de comissão técnica, o que pode acontecer? Porque um treinador, tanto Pintado de um lado como Antônio de Oliveira de outro, praticamente não tem muito tempo, não tem trabalho que possa ser dado. É verdade que o Corinthians fez algumas alterações, por exemplo, ele jogou com 3 zagueiros, né? Saiu o Hugo e ele colocou o Caetano, a gente vai falar sobre esse tema já já, e lá na frente, forçadamente, sem o Romero que estava suspenso, ele jogou com o Yuri Alberto e o Pedro Raul. O que um treinador, o que uma comissão técnica pode fazer, e se realmente foi surpreso que Corinthians e Portuguesa mostraram hoje, em termos de um jogo movimentado? Eu vejo assim, Garrafa, que o Corinthians ele fez um bom primeiro tempo e as alterações contribuiu para isso, né? O Corinthians foi um time bem organizado, um time que teve mais a posse de bola na primeira etapa do jogo. O Pintado mudou a Portuguesa, fez 3 zagueiros, mas 3 zagueiros por dentro, diferente do Corinthians, que fez 3 zagueiros com um zagueiro pelo lado, que era o Caetano. E no primeiro tempo o Corinthians mandou no jogo, na minha opinião. Já na segunda etapa, a Portuguesa melhorou e teve algumas oportunidades, teve mais posse de bola. E, claro, o Corinthians estava com o placar na frente e com toda essa situação era importante você segurar o placar. E depois teve a situação do Yuri fazendo 2-0. Então foi um jogo onde o Corinthians conseguiu se equilibrar dentro da partida, aqui diferente do que a gente via antes. O Corinthians era um time meio que desequilibrado dentro do jogo, quando tomava um gol, era um time que estava um pouco espaçado. Hoje a gente viu um time diferente. O que foi feito foi as alterações e conversa, não tem outra coisa a fazer. Ô Denise, você que sabe bem, né, vocês técnicos daí, sabe bem o que é quando chega uma comissão técnica, vocês estão vivendo, chega num clube, vocês estão vivendo isso no Juventus, é natural que os jogadores ganhem uma motivação maior? Quem está jogando como titular nem sempre está bem, fala, é mais uma chance que eu tenho. E quem está de fora fala, chega uma outra comissão, pode olhar para mim com mais carinho. Isso é fundamental e vale mais nessa chegada, tanto do Pintado como do Antônio Oliveira, a conversa, tentar mexer com o emocional do pessoal, Denise? Com certeza, Garrafa. Eu acho assim, ó, pela situação que estava Portuguesa e Corinthians, eu acho que nem o fato de você jogar bem, eu acho que o fato hoje era os 3 pontos. Fundamental para qualquer das duas equipes. Tanto é que o Corinthians saiu da zona de rebaixamento e pôs quem na zona a Portuguesa. A Portuguesa. Então era fundamental hoje os 3 pontos. E chegando no clube, não tendo tempo para treinar, eu acho que você vai na conversa e aos poucos você vai ajeitando da maneira que você quer jogar. Claro que teve a mudança dos jogadores, alguma coisa foi feita. Tática, né? Tática que eu digo, e também é pouco tempo. Mas eu acho que fundamental hoje seria os 3 pontos. Tanto é que o Corinthians saiu da zona e trouxe a Portuguesa para a zona. Ou seja, Silvestre, pelo que o Denis está falando, o Antônio Oliveira que está chegando, ele tem aí esse plus, essa vantagem de pelo menos ter um respiro. Porque imagina, você vai para o próximo jogo e essa semana tem Palmeiras pela frente, meu amigo. Né? Então o Antônio Oliveira começa com o pé direito. O que você viu dessa partida aí, em termos de movimentação? Foi resultado justo? Você já falou que a Portuguesa foi prejudicada? Pode ser o gancho para o lance polêmico? Foi prejudicada, mas o Corinthians fez uma boa partida e se começa o Antônio Oliveira com o pé direito é pelo dedo dele na escalação, na mudança. Quando ele monta esses 3 zagueiros, ele libera o Fagner, que é um jogador que já não tem mais a pegada forte de antes de ir voltar, Achei isso muito, muito importante, tanto que o pênalti sai numa jogada com o Fagner indo na linha de fundo praticamente como um ponta,
né? Ele não centraliza o Yuri Alberto, que não é lá o lugar do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, para mim, é um segundo atacante, né? Então já melhorou, já fez o time respirar. Agora, que não foi pênalti, para mim não foi. O Corinthians, que está ainda ameaçado de rebaixamento, para mim, vai subir nessa regra esdrúxula do Campeonato Paulista, vai conseguir inclusive a classificação. Porque muitas vezes você chega na última rodada da fase de grupos ou para evitar uma queda ou para conseguir a classificação, né? A gente vai entrar nessa parte de classificação. Então, eu acredito que o Corinthians vai chegar no mata-mata. O Silvestre levantou uma questão, até antes de ir para esse lance polêmico, né? Se é que ele é polêmico ou não, e aí você em casa vai participar com a gente também, sobre o Fagner. O Fagner estava sendo muito criticado e quando, vocês falaram aqui, não tem muito tempo para treinar, mas ele mudou a forma do time. Ele colocou mais um zagueiro. E aí a gente viu hoje o Fagner muito mais perto do que é a realidade do Fagner. Um jogador agudo, o Fagner não ficou exposto. Tem muito a ver por essa alteração do Antônio Oliveira de aparecer com 3 zagueiros ou é impressão, coincidência? Com certeza. Se você coloca 3 zagueiros, ingessa o lateral à esquerda, porque o Caetano não vai subir. Sim. Né? Não vai. Até porque tem o Wesley lá, que já é agudo, né? Exatamente. Então, o treinador, se eu coloco 3 zagueiros, eu tenho que colocar um atacante de mano a mano, que é o Wesley, né? E o Fagner, né, como o Silvestre bem destacou, ele perdeu aquela dinâmica física, mas Claro. nunca perdeu a qualidade do passe. Isso é importante. Todas as vezes que ele pega na bola, ele dá um passe, mas um passe assim, objetivo, de surpresa para o seu companheiro, né? Ele teve pelo menos hoje 2 ou 3 oportunidades além do pênalti sofrido. Então, ele tinha essa liberdade, né? E soube aproveitar essa liberdade lá na frente. Tanto é que a jogada do pênalti, ele que cometeu o pênalti por conta que ele foi lá na frente. E quando ele chega com qualidade. Ele não chega de qualquer jeito. O Fagner é um jogador inteligente. Então, acho que esse passe que ele tem é muito importante quando ele coloca 3 zagueiros. Aí dá uma liberdade maior para o Fagner. Essa alteração, ela acontece, de repente o Fagner pode ter chegado com o Antônio Oliveira e falou, pô, tô ficando muito exposto, que tal colocar um zagueiro aqui? Pode acontecer, vocês que são de comissão técnica, o jogador chegar, e é um jogador grande como o Fagner, tem uma história dentro do clube, ou, lógico, pode ser também do lado do treinador, mas o jogador tem essa liberdade de falar na chegada de um treinador, gente? Eu acho que o Cássio tem esse tamanho, o Fagner também. E o Cássio é o que é o mais prejudicado quando o time está exposto, né? A bola, os caras chegam toda hora na cara do gol, foi assim que aconteceu no jogo do Novo Horizontino. O Cássio pode ter tido essa liberdade, mas eu acredito que o Mauro, que está lá há muito tempo, o Mauro deve ter tido essa conversa com o treinador para ter essa opção de 3 zagueiros. Por quê? O Miller falou bem. O Fagner, ele tem a qualidade ofensiva, só que o Fagner, quando uma linha de 4, ele vai e é obrigado a voltar. Sim. Agora, com uma linha de 3, não, ele volta com mais tranquilidade e continua performando na frente. Você viu hoje o Fagner, mais Fagner, daquele Fagner que a gente conhece hoje com essa formação também, ô Denise? Diferente, Garrafa. Muito mais ofensivo. E outra coisa também, o treinador quando chega num clube, ele tem que ver o elenco que ele tem. De repente ele quer jogar com uma linha de 4, mas ele fala assim, poxa, mas não dá para mim jogar com a linha de 4, porque o Fagner, eu preciso liberar ele, então eu tenho que colocar um para segurar mais. Então isso que acontece, eu acho que deu mais liberdade com ele, com certeza deve ter alguma conversa, falar, ó, você libera mais, pode jogar, segura os 3 aqui, entendeu? E Porque... Foi muito inteligente o Antônio Oliveira. Recém-chegado não tem muito o que Observou. fazer, é olhar o jogo, olhar as peças que você tem, não dá Até pra porque, treinar. Gafa, até porque o Ranieri, que trabalhou com ele no Cuiabá, o Ranieri é praticamente um terceiro zagueiro. Então ele falou, pô, tem 3 zagueiros aqui, mais o Ranieri que sabe O compor. próprio Ranieri pode ter chegado. Professor, é o seguinte, vou fazer a do Fagner, você pode liberar o Fagner. Pode ter acontecido isso. Exatamente. É Por claro. exemplo, para você deixar o Miller brilhar na ponta esquerda, você segura o Silvestre aqui para Pra deixar o Miller, eu não preciso nem de você pra nada. Pra deixar o Miller brilhar. Não preciso de você pra nada. Ô, Gafa, Fala, Vitor. eu sempre falo uma coisa, né? Outro dia um amigo meu me perguntou assim, pô, você vê o Messi, o Cristiano Ronaldo, ele gosta de, né, Sei. elogiar esses grandes jogadores, né? Ele falou assim, você sabe o segredo deles, tá? Me fez essa pergunta. Ele disse, olha, na minha modesta opinião, esses jogadores, assim como no Brasil, né, como o Arrascaeta, eles não precisam de treinador. Eles são o próprio treinador deles mesmos. É Como é que isso. você vai dar uma orientação pro Messi? Como é que você vai orientar o Arrascaeta? Deixa ele à vontade. Então o Fagner é um jogador que, guardadas as proporções das outras comparações que eu fiz, tem que deixar ele à vontade, porque ele sabe o que ele faz com a bola dominada. Então acho que é importante o treinador ter essa sensibilidade, temos 2 aqui
bons treinadores, que é o isso. Denis e o Sérgio Soares, eles sabem disso, porque o goleiro tem essa sensibilidade de, olha, eu não preciso falar com esse cara, porque eu sei que ele vai chegar ali e vai resolver pra mim. Então, esses jogadores assim diferentes, assim, eu acho que eles não precisam de treinador. O treinador é eles mesmos. E você Ele vê o sabe que é a faz, visão do tipo, treinador. O Sérgio, como treinador, ele já olhou pro elenco e falou, ele sabe quem pode chegar e falar com ele. Não é só o Fagner, o Cássio, que é a grande liderança, que a gente vai discutir o Cássio, inclusive, aqui no programa. Mas a gente tá falando muito do Fagner. Posso só falar mais um negocinho do Fagner? Rapidinho. Além de tudo, soltando o Fagner, ele que é um jogador muito viril, ele não tem mais a necessidade de fazer o bate-volta de um lateral numa linha de 4, ele vai evitar cometer falta, porque ele não tem mais a força que ele tinha. Então chega atrasado, ele é um cara viril, ele pode tomar muito cartão e ser expulso. Então você evita também um problema de perder o Fagner.